Existe um tipo de vitória que não acontece em público. Ela não vem acompanhada de aplausos imediatos, nem de reconhecimento instantâneo, mas muda absolutamente tudo. Essa vitória começa no invisível, nas escolhas diárias, silenciosas, discretas e consistentes. O sucesso que você deseja, seja ele financeiro, emocional, espiritual ou pessoal, não será construído em grandes saltos, mas na prática consciente e constante de princípios poderosos. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Não importa sua origem, sua idade ou o ponto exato onde você se encontra hoje. O que realmente importa é o que você decide fazer a partir de agora. Porque para transformar a sua realidade, você não precisa esperar pela sorte, nem depender de motivações passageiras. Você precisa de um plano. Mais do que isso, você precisa de práticas que moldem sua mente, fortaleçam seu caráter e disciplinem suas ações. Napoleon Hill dizia que a ação é o verdadeiro indicador da inteligência. E nenhuma ação tem mais poder do que aquela que você repete todos os dias. É por isso que, se você deseja alcançar resultados fora do comum, precisa trabalhar diariamente nessas 15 práticas. Elas não foram criadas para impressionar ninguém. Foram criadas para transformar. Algumas nascem de observações profundas, outras da experiência dos maiores realizadores da história, mas todas compartilham algo essencial. Elas funcionam. Se essa mensagem já está ressoando dentro de você, se algo na sua consciência começa a despertar, aproveite este instante. Respire fundo. Este é um ponto de virada. Prepare-se para receber práticas que podem mudar sua forma de agir, de pensar e de viver para sempre. A primeira prática é acordar antes do mundo. Não existe gesto mais simbólico do que despertar antes da maioria. Acordar cedo é uma declaração silenciosa de domínio. Quando você se levanta antes do sol nascer, está treinando sua mente para agir, não reagir. Está dizendo a si mesmo que sua vida é mais importante do que alguns minutos a mais de conforto. Grandes nomes da história usaram as primeiras horas do dia como terreno fértil para a criação, reflexão e planejamento. Benjamin Franklin começava suas manhãs perguntando a si mesmo: que bem farei hoje? Essa pergunta simples, feita no silêncio da madrugada, moldou não apenas seus dias, mas toda a sua trajetória. Não se trata apenas de tempo, mas de qualidade mental. Enquanto o mundo dorme, você já está em movimento. A segunda prática é definir intenções claras para o dia. Você pode ter 24 horas disponíveis, mas se não souber o que fazer com elas, terminará o dia com a sensação de que não avançou. Comece suas manhãs definindo 3 metas simples, diretas e essenciais. Esse pequeno gesto elimina distrações e coloca você no comando. Napoleon Hill reforçava que, sem um propósito definido, a mente se dispersa, a energia se dissipa e a força enfraquece. Pergunte-se: se eu cumprir apenas essas 3 metas hoje, terei dado um passo real em direção ao meu propósito? Se a resposta for sim, siga em frente. A terceira prática é condicionar o corpo para fortalecer a mente. Corpo e mente não operam separados. Quando você movimenta o corpo, ativa a clareza mental. O exercício não constrói apenas músculos, constrói disciplina. Hill dizia que a autodisciplina é a ponte entre o pensamento e a ação. Não importa se é uma corrida curta, subir escadas, alongar-se ou treinar com o próprio peso do corpo. O que importa é a decisão diária de não negociar com a própria evolução. A quarta prática é controlar a primeira hora digital do seu dia. A maneira como você começa amanhã define o tom das próximas 23 horas. Se você entrega sua atenção ao celular logo ao acordar, está treinando sua mente para reagir ao mundo. Proteja esse momento. Evite redes sociais, notícias e mensagens externas. Escolha a introspecção, leitura ou movimento. Napoleon Hill enfatizava que a mente precisa ser alimentada com ideias elevadas antes de ser exposta às pressões do dia. A quinta prática é alimentar a mente com grandeza. Aquilo que você consome diariamente molda sua visão de mundo. Leia livros que expandam sua consciência. Ouça conteúdos que elevem sua percepção. Hill afirmava que a mente humana, quando direcionada corretamente, torna-se uma força criadora praticamente ilimitada. Mas toda força precisa de combustível. Substitua o ruído por profundidade. A sexta prática é visualizar com intenção e sentir com clareza. A visualização não é fantasia, é ensaio mental.
Veja-se vivendo aquilo que deseja construir. Sinta os detalhes. O cérebro não distingue algo vivido de algo intensamente visualizado. Eu dizia: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Acreditar exige repetição emocional. A sétima prática é escrever para fortalecer sua identidade. Quando você escreve, organiza pensamentos, materializa objetivos e alinha emoções. Escreva quem você decide ser. Escreva como se estivesse assinando o contrato da sua próxima versão. Escrever é um ato de poder. A oitava prática é viver com presença total. A mente distraída é a raiz da ansiedade. A mente presente é o início da maestria. Esteja inteiro em tudo o que fizer. Os homens mais extraordinários observados por Napoleon Hill tinham atenção controlada. Eles estavam onde estavam. A nona prática é controlar o diálogo interno. O que você diz a si mesmo determina suas ações. Interrompa pensamentos limitantes e substitua por afirmações conscientes. O subconsciente aceita aquilo que é repetido com emoção. A décima prática é eliminar distrações estruturais. Organize seu ambiente para fortalecer o foco. Seu espaço influencia sua mente mais do que você imagina. A 11ª prática é cultivar o silêncio estratégico. Nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa ser mostrado. O silêncio concentra energia. Proteja seu processo. A 12ª prática é refletir diariamente. Transforme a experiência em sabedoria. Ajuste, refine, melhore. O sucesso não vem de tentar mais, mas de tentar melhor. A 13ª prática é servir com intenção. O verdadeiro poder nasce da contribuição. Quando você serve, fortalece sua mente e alinha sua energia com um propósito maior. A 14ª prática é honrar pequenos compromissos. Cada promessa cumprida fortalece sua identidade. O caráter é construído nos detalhes que ninguém vê. E a 15ª prática é visualizar a longo prazo, mas agir no curto. Tenha uma visão clara do futuro, mas execute hoje. É o acúmulo de pequenos passos dados com intenção que cria saltos extraordinários. Agora você conhece o caminho. Nada disso exige talento acima da média. Tudo exige decisão. Não é o tempo que muda as coisas. É a escolha feita todos os dias. Comece agora. Trabalhe em si mesmo com disciplina diária e carregue uma força que o mundo não pode negar. Você sabe o caminho. E agora, ao chegar até este ponto, algo importante precisa ser dito com clareza. Conhecimento não transforma vidas. O que transforma vidas é a aplicação diária do que foi aprendido. Muitas pessoas vão ouvir tudo isso, concordar, se emocionar por alguns minutos e depois voltar exatamente para os mesmos hábitos, as mesmas rotinas e os mesmos resultados. Não porque não entenderam, mas porque não decidiram. A diferença entre quem admira a mudança e quem vive a mudança está em um único ponto: compromisso interno. Um compromisso silencioso, firme e negociável. A partir de hoje, você precisa parar de esperar sentir vontade para agir. A vontade vem depois da ação, nunca antes. É assim que a disciplina nasce. É assim que a identidade se fortalece. Você não está atrasado. Você não perdeu tempo. Tudo o que viveu até aqui te trouxe exatamente para este momento. E este momento não pede perfeição, pede constância. Não pede pressa, pede presença. Não pede grandes promessas. Pede pequenas decisões cumpridas todos os dias. Talvez ninguém veja seu esforço agora. Talvez ninguém perceba suas mudanças internas. Mas lembre-se, as maiores transformações acontecem no invisível antes de se tornarem visíveis. A raiz cresce em silêncio antes da árvore aparecer. E quando aparecer, ninguém vai entender de onde veio tanta força. Mas você vai saber. Cada vez que você acordar cedo, estará escolhendo domínio. Cada vez que cumprir um pequeno compromisso, estará fortalecendo seu caráter. Cada vez que controlar seus pensamentos, estará moldando seu destino. Não subestime o poder de um dia bem vivido. Um dia alinhado com intenção cria uma semana diferente. Uma semana cria um mês diferente. Um mês cria um ano diferente. E um ano cria uma vida completamente nova. Se em algum momento você sentir desânimo, lembre-se, não é sinal de fraqueza, é sinal de crescimento. Todo novo nível exige que uma versão antiga de você fique para trás e a mente resiste, porque o conhecido é confortável. Mas você não nasceu para viver confortável. Você nasceu para viver consciente, forte e alinhado com seu potencial.
A partir de hoje, não pergunte mais quando vai acontecer. Pergunte: quem eu preciso ser hoje? Porque quando você se torna, o resultado vem. Sempre vem. Se este conteúdo falou com você, não deixe que ele termine aqui. Reforce essa decisão. Volte a esse vídeo. Releia essas práticas. Escolha uma por vez e viva cada uma com profundidade. E, principalmente, não caminhe sozinho. Cerque sua mente de mensagens que te elevem, de conteúdos que te fortaleçam, de ambientes que sustentem sua evolução. O caminho da excelência não é o mais fácil, mas é o mais verdadeiro. E agora você não apenas ouviu sobre ele, agora você sabe. E quem sabe carrega a responsabilidade. Lembre-se, não é sobre fazer tudo perfeitamente. É sobre fazer todos os dias, com intenção, com presença, com decisão. Porque aquele que trabalha em si mesmo com disciplina diária constrói uma força que o mundo inteiro, cedo ou tarde, é obrigado a respeitar. E antes de encerrar, permita que essa última verdade se assente dentro de você. Nada do que foi dito aqui funciona se ficar apenas no campo da admiração. Admirar é passivo, decidir é ativo, e a vida responde apenas a quem age. Existe um ponto em que você precisa parar de consumir mensagens e começar a se tornar a mensagem. Parar de buscar fora a validação que só pode ser construída dentro. Parar de esperar que o ambiente mude, que as pessoas mudem, que as circunstâncias facilitem. Porque o verdadeiro poder nasce quando você muda, independentemente do que acontece ao redor. Você não controla tudo o que acontece com você, mas controla absolutamente tudo o que acontece dentro de você. E é nesse espaço interno que as grandes viradas acontecem. É ali que você deixa de ser refém do passado e começa a ser arquiteto do futuro. Talvez você ainda não veja resultados externos claros. Talvez ainda esteja no meio do processo. Mas entenda, o processo não é um atraso, é a preparação. Toda construção sólida passa por uma fase em que parece lenta, invisível, silenciosa. E exatamente por isso ela dura. Quando a dúvida aparecer, e ela vai aparecer, volte às práticas. Quando a preguiça tentar negociar com você, volte às práticas. Quando o mundo parecer confuso, barulhento ou instável, volte às práticas. Elas são o seu eixo, elas são o seu chão. Não espere sentir-se pronto. A prontidão nasce no caminho. Não espere confiança total. A confiança é construída toda vez que você cumpre o que prometeu a si mesmo. Não espere reconhecimento. O reconhecimento é consequência, não combustível. A verdadeira vitória é acordar, todos os dias, sabendo que você não está mais se abandonando, que você está se escolhendo, que você está se honrando. E isso ninguém pode tirar de você. A partir de agora, viva com intenção, ande com postura, fale com consciência, pense com direção, haja com disciplina. Porque quando você muda a forma como vive o ordinário, o extraordinário se torna inevitável. Guarde isso. Você não precisa convencer ninguém. Não precisa provar nada. Precisa apenas continuar. Um dia de cada vez. Uma prática de cada vez. Uma decisão firme de cada vez. E quando alguém perguntar qual foi o segredo da sua mudança, você não precisará explicar muito. Você vai apenas sorrir, porque saberá que tudo começou no invisível, no silêncio, na escolha diária de não desistir de si mesmo. Esse é o caminho, e agora ele está nas suas mãos. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Pessoas distraídas não permanecem. Mentes rasas não sustentam profundidade. O simples fato de você ainda estar ouvindo mostra que algo dentro de você já não aceita mais viver no automático. Existe uma parte sua pedindo direção, estrutura e verdade. Entenda isso com clareza. Você não precisa se tornar alguém diferente. Você precisa remover tudo aquilo que não é você. As práticas que você ouviu não servem para te transformar em outra pessoa, mas para revelar quem você sempre foi quando não estava sendo dominado por medo, distração ou condicionamentos antigos. Você não está se construindo do zero. Você está se lembrando da sua força, lembrando da sua capacidade de sustentar decisões, lembrando que disciplina não é prisão, é liberdade, porque só é livre quem governa a si mesmo. Talvez em algum momento da sua vida você tenha desacreditado de si, talvez tenha tentado, falhado, recuado, mas falhar não te define. Desistir de si mesmo é que define. E hoje você está aqui, ouvindo, absorvendo, escolhendo diferente. Isso já é vitória. A partir de agora, caminhe com menos pressa e mais intenção. Não compare seu ritmo com o de ninguém.
Cada pessoa carrega um processo, uma história, um tempo interno. A única comparação válida é com quem você foi ontem. Haverá dias fáceis e dias difíceis. Dias em que tudo flui e dias em que tudo parece pesado. E está tudo bem. O que não pode acontecer é você se abandonar nos dias difíceis. É nesses dias que as práticas valem mais. É nesses dias que o caráter se fortalece. Não romantize a motivação. Ela vai e vem. Construa a disciplina. Ela permanece. A disciplina é o que te sustenta quando o entusiasmo se cala. É o que te mantém de pé quando ninguém está olhando. Seja paciente com o processo, mas inegociável com a decisão. Você não precisa fazer tudo hoje. Precisa apenas não parar. Um passo consciente vale mais do que 1000 intenções adiadas. E sempre que o mundo tentar te puxar de volta para o caos, para a pressa, para a superficialidade, lembre-se, você escolheu viver com consciência. Você escolheu construir de dentro para fora. Você escolheu não se perder de si mesmo. Esse é o verdadeiro sucesso. Silencioso, consistente, irrevogável. Continue. Mesmo quando ninguém estiver vendo. Continue. Mesmo quando parecer pequeno. Continue. Porque aquilo que nasce da disciplina diária não pode ser destruído pelo tempo. E quando você olhar para trás, perceberá que não foi um grande evento que mudou sua vida. Foram pequenas escolhas feitas com coragem todos os dias. E agora siga. Com calma. Com firmeza. Com verdade. E deixe essa última imagem gravar em você. Imagine-se daqui a algum tempo, olhando para trás e percebendo que o ponto de virada não foi um milagre externo, nem uma grande oportunidade inesperada. Foi um momento simples como este. Um instante de clareza em que você decidiu parar de negociar com aquilo que sabe que precisa ser feito. A maioria das pessoas vive cansada, não porque faz demais, mas porque vive em conflito interno. Quer mudar, mas continua repetindo. Quer crescer, mas continua adiando. Quer paz, mas continua se sabotando. E esse desgaste silencioso consome mais energia do que qualquer esforço disciplinado. Quando você alinha pensamento, decisão e ação, algo se acalma dentro de você. A mente deixa de lutar contra si mesma. A ansiedade diminui. A clareza aumenta. E a vida começa a responder de forma diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de se posicionar diante dele. Você vai perceber que, aos poucos, aquilo que antes parecia pesado se torna natural. Acordar cedo deixa de ser sacrifício. Focar deixa de ser esforço. Cuidar de si deixa de ser obrigação. Isso acontece porque a identidade muda antes do comportamento se consolidar. E identidade não se constrói com palavras bonitas, mas com escolhas repetidas. Não se assuste se algumas pessoas se afastarem. Nem todo mundo suporta a sua evolução. Quando você muda, o espelho muda. E nem todos gostam do reflexo. Mas isso não é perda, é alinhamento. O que é verdadeiro permanece. O que é ruído se dissolve. Você não precisa explicar seu caminho. Você precisa honrá-lo. O silêncio da sua constância falará por você. Os resultados falarão por você. A sua postura falará por você. Guarde isso. A vida respeita quem se respeita. A realidade responde a quem age com coerência interna. E a coerência nasce quando você faz o que disse que faria. Mesmo quando não há plateia. Se em algum momento você se sentir tentado a desistir, não dramatize. Apenas volte. Volte para a prática. Volte para a decisão. Volte para o agora. A disciplina não exige perfeição, exige retorno. Esse é o verdadeiro caminho da excelência. Não é barulhento, não é instantâneo, mas é irreversível para quem permanece. E agora, sem pressa, sem promessas exageradas, apenas com verdade. Faça um acordo silencioso consigo mesmo. Não para amanhã, não para a semana que vem, para hoje. Porque é hoje que tudo começa de novo. E quando este vídeo terminar, o mundo continuará exatamente como estava. As mesmas ruas, as mesmas pessoas, as mesmas distrações, as mesmas tentações de sempre. Nada fora terá mudado, mas algo dentro de você terá. E é isso que importa. Porque a verdadeira mudança não acontece quando o ambiente se transforma, mas quando você decide não ser mais governado por ele. Quando você entende que não precisa de condições ideais para começar, apenas de coragem para sustentar o simples. E agora, antes de encerrar, eu quero que você pare por um instante. Respire fundo. Não como quem apenas escuta,
mas como quem decide. Porque este não é apenas o fim de um vídeo, é o início de uma postura diferente diante da vida. Você acabou de atravessar práticas que não foram criadas para motivar, mas para sustentar. Elas não prometem atalhos, prometem estrutura. Não oferecem ilusão, oferecem base. E tudo o que tem base resiste ao tempo. A partir de hoje, não busque intensidade. Busque constância. Não busque aprovação. Busque coerência. Não busque pressa. Busque direção. Porque quem anda com direção chega, mesmo indo devagar. Talvez ninguém perceba sua mudança agora. Talvez ninguém reconheça seu esforço silencioso. Mas isso não importa. A vida percebe e ela responde. Sempre responde a quem se compromete de verdade consigo mesmo. Quando a dúvida surgir, volte ao básico. Quando o cansaço bater, volte à prática. Quando o mundo tentar te puxar para o caos, volte para o centro. Você já sabe o caminho. Não complique, apenas continue. E se em algum momento você esquecer quem está se tornando, lembre-se disso. Você não está construindo apenas resultados. Você está construindo caráter. E caráter sustenta qualquer conquista. Então, ao fechar este vídeo, faça um acordo simples, silencioso e inegociável consigo mesmo. Hoje eu não vou me abandonar. Hoje eu vou honrar ao menos uma dessas práticas. Hoje eu vou agir com intenção. Porque o extraordinário não nasce do que você faz uma vez. Nasce do que você sustenta todos os dias. Se este conteúdo fez sentido para você, permaneça por aqui. Continue cercando sua mente de mensagens que fortalecem, não que enfraquecem. Compartilhe com quem precisa despertar e volte sempre que sentir que precisa se realinhar. O caminho da excelência não é fácil, mas é verdadeiro. E agora, ele começa de novo. Hoje,